Carboidrato vicia? Carboidrato engorda? Tem um horário que seja melhor para consumir carboidrato, que não atrapalhe o emagrecimento de mais de 10 quilos? Seja bem-vinda ao Nutrir Descomplicando. Aqui eu ensino você, eu explico para você, mulher, tudo o que você precisa saber para conseguir emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e hoje o tema dessa nossa conversa são os famosos e temidos carboidratos. Será que tem como emagrecer mais de 10 quilos comendo carboidratos? O carboidrato ele dá medo em muitas mulheres. E acontece uma coisa muito curiosa com a grande maioria das mulheres com quem eu converso e que me falam a respeito dos carboidratos. O que eu vejo acontecer? Como que eu percebi esse medo existindo? Existe um receio entre a grande maioria das mulheres que estão hoje com medo de comer fruta, por exemplo, porque tem carboidrato, não come a manga e a banana, que são frutas que realmente têm um pouco mais de carboidrato, são um pouquinho mais calóricas, acabam não comendo essas frutas justamente porque tem medo do carboidrato que essas frutas estão oferecendo. Mas ao mesmo tempo em que muitas mulheres estão com esse medo de comer fruta, porque tem muito carboidrato, elas estão se descontrolando com o doce. Estão descontando muitas vezes o nervosismo, o estresse do dia a dia, da vida, em outros carboidratos, como os pães, os bolos, as bolachas, as guloseimas. E aí, o que acontece? Acaba não comendo a fruta e chega em casa no final do dia atacando pacotes de bolacha, pacotes de biscoito, ou sai no final de semana e exagera nos lanches, na batata frita, no álcool. E isso, mulher, é algo que não tem muita lógica no universo da alimentação, no universo do emagrecimento. Então, hoje, eu quero explicar para você, eu quero te ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica dos carboidratos no emagrecimento a partir dessa nossa conversa. E a primeira coisa que qualquer mulher precisa saber é o que é um carboidrato. De onde vêm os carboidratos? Para que eles servem? Por que eles existem? Porque isso vai fazer com que você tenha mais autonomia nas suas escolhas alimentares também. Então, o carboidrato a gente chama de macronutriente, tá? E esse macronutriente, carboidrato, quando a gente come, quando a gente se alimenta de algum carboidrato, a digestão do carboidrato, todo o metabolismo que vai ser feito daquele alimento vai fazer com que seja liberado no nosso sangue boas doses de glicose. Então vai ser liberada glicose na nossa corrente sanguínea. E o carboidrato, ele é um macronutriente mais encontrado na natureza, mais abundante na natureza, mais disponível. Então existe em muita abundância nos alimentos o carboidrato. Quase tudo tem carboidrato, gente. Quase tudo mesmo, até coisas que a gente acha que não tem carboidrato, muitas vezes tem. Então, por exemplo, exemplo de alimentos que vão conter muito carboidrato ou carboidrato, tá? O açúcar mesmo, aquele que a gente põe, né? Muitas pessoas põem no café, no leite, no açúcar, no suco. Tudo o que tiver açúcar é carboidrato também, seja uma bebida, seja uma comida. Então, o açúcar é carboidrato, tudo o que tem açúcar é carboidrato, mas o arroz também é carboidrato. Não são só as coisas doces que são carboidratos, né? Então, o arroz é carboidrato, as batatas de todos os tipos são carboidrato, as massas de todos os tipos são carboidrato, as massas tradicionais, né? Porque hoje em dia existem massa de arroz, massa de abobrinha, a massa de arroz vai ter carboidrato, mas essas massas de legumes vai ter um pouco menos. Os bolos contêm carboidrato, os pães, as sobremesas, os biscoitos, feijões e similares, os refrigerantes, os sucos, as frutas e os legumes também. Então, muita coisa tem carboidrato. Quase tudo que a gente come tem carboidrato. Por que será que é assim, né? Por que será que existe tanto carboidrato disponível na natureza para a gente usar?
E aí, cada um desses alimentos, já vou explicar o porquê, tá? Mas cada um dos alimentos que contém carboidrato, eles também vão ter uma coisa junto deles chamada índice glicêmico e carga glicêmica. O que é o índice glicêmico e a carga glicêmica? E é importante vocês saberem disso, tá? A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que um alimento tem, tá? E o índice glicêmico é a velocidade com a qual esse tanto de carboidrato que tem naquele alimento é liberado na corrente sanguínea na forma de glicose. O que acontece, tá? Tem alimentos que vão ter muito carboidrato e vão liberar esse carboidrato muito rápido. E tem alimentos que têm pouco carboidrato e também vão liberar esse carboidrato muito rápido. Ainda a gente tem alimentos que têm muito carboidrato, mas libera esse carboidrato no nosso sangue bem devagar. E tem outros que têm pouco carboidrato e libera devagar. E isso tudo, dentro do processo de emagrecimento, vai ter os seus impactos, sim. Só que muitas vezes as pessoas têm medo de consumir os carboidratos errados, aqueles carboidratos que não têm uma quantidade muito grande, aqueles alimentos que não têm uma quantidade muito grande de carboidrato para ser liberado, ou que vai liberar devagar, que são, na grande maioria das vezes, os legumes, as frutas. Então não faz sentido, mulher, você ter medo de comer uma manga, comer uma banana por causa do carboidrato. E faz muito menos sentido se você não come a fruta, mas está no momento em que você está descontando em bolos, doces, pães, massas ou outros alimentos, tá? Mas para que serve, afinal, o carboidrato na nossa vida? Por que falam tão mal do carboidrato? Gente, o carboidrato, ele existe em tanta disponibilidade na natureza, porque ele é um macronutriente que vai fornecer energia de uma forma mais rápida, mais efetiva, mais fácil para o nosso corpo utilizar. Então, quando a gente come um carboidrato, a gente logo vai ter uma energia disponível para utilizar. Claro que quando a gente não utiliza essa energia, a gente vai acabar acumulando essa energia em forma de gordura. Só que o que acontece? O carboidrato, ele é a fonte principal de energia para o nosso cérebro, para a nossa retina, para as nossas atividades diárias. Então, quando você acorda de manhã, você precisa de energia para começar o dia, para trabalhar, para estudar, para dar conta da vida. E se você está consumindo muito pouco carboidrato, você tem menos dessa energia disponível. Então tem que ter muito cuidado com essas dietas de cortar carboidrato, de excluir carboidrato, porque o carboidrato serve, a função do carboidrato é exatamente essa: oferecer nutriente, oferecer energia para o nosso organismo. Quando falta carboidrato, a gente não fica mais lenta, a gente não fica mais cansada, a gente não fica meio devagar. Pois é, porque o carboidrato ele tem essa função de oferecer energia. As pessoas que fazem exercício, por exemplo, quando elas vão fazer um exercício, um treino de musculação, qualquer coisa, uma corrida, elas precisam consumir carboidratos antes de fazer o exercício, porque aquilo ali vai oferecer energia para elas. Então não adianta comer alguma coisa que seja proteína ou alguma gordura, porque esses alimentos eles não vão liberar energia tão rápido quanto os carboidratos. Mas Gladys, tantas pessoas hoje estão falando que carboidrato é ruim. Carboidrato é ruim mesmo, como estão falando, se existe tanto assim na natureza, se a grande maioria dos alimentos tem carboidrato, é ruim mesmo? Como é que eu faço? Mulher, eu preciso que você entenda uma coisa comigo aqui agora, nesse exato momento. Carboidrato não é ruim. Carboidrato nunca vai ser ruim de uma forma geral, tá? Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre ele, sobre os carboidratos. Nós comemos carboidratos demais. Nós, eu digo assim, a população mundial, a população brasileira, a gente come carboidrato demais. Por que a gente come carboidrato demais? Porque tem muita oferta. Eu não falei para vocês que tem carboidrato em praticamente tudo o que a gente come? Praticamente tudo. Até no queijo, que é basicamente gordura e proteína, pode ter carboidrato também, dependendo de como foi preparado.
Então a gente acaba comendo carboidrato demais, tem muita oferta, é muito prático, é muito gostoso, é fácil comer carboidrato. Vocês não acham que é fácil comer carboidrato? Não é fácil comer um biscoito, uma bolacha, um chocolate, um prato de macarrão. É muito fácil comer. Então o carboidrato não é ruim. Agora, o excesso de carboidrato é ruim. O excesso de carboidrato é muito ruim. Quais são os problemas da gente consumir carboidratos demais? Um deles, lógico, acho que a grande maioria de vocês já sabem, que é engordar, que é você ganhar peso. Por quê? Porque você está jogando para dentro do seu organismo muita energia, que muitas vezes não está sendo gasta, e aí o seu organismo vai fazer o quê? Acumular tudo. Então, quando você consome carboidratos em excesso, carboidratos demais ou os carboidratos errados, aí você engorda, você ganha peso e você ganha peso muito rápido mesmo. O consumo excessivo de carboidratos, além de fazer você ganhar peso, também aumenta a sua sensação de ansiedade com a comida, ansiedade na hora de comer. Você vai começar a querer comer sempre mais. Por quê? Porque o carboidrato, quando a gente consome, como ele tem essa sensação gostosa, como ele tem geralmente a combinação do açúcar com a gordura, com alguma outra coisa, e você come o carboidrato, você vai ativar muito rapidamente uma região do seu cérebro que traz a sensação de prazer, de bem-estar, de alívio, de conforto. E quando você come alguma coisa e você tem essa sensação, você vai querer de novo e você vai querer mais, você vai querer sentir aquilo ali de novo. E isso vai fazendo você buscar cada vez mais carboidratos, vai fazendo você querer comer cada vez mais e perder o controle muitas vezes em cima disso. Acabar descontando no doce, começa a comer doce e não para mais, não consegue se segurar quando tem doce disponível, ou come doce todos os dias, ou chega em casa, abre os armários, abre a geladeira, ataca tudo que tiver de carboidrato, bolacha, massa, tudo que tiver ali disponível. Além disso tudo, além de fazer você engordar, além de piorar a sua ansiedade ao comer, o excesso, lembrem dessa palavra, o excesso de carboidrato ainda ao longo da nossa vida é um dos fatores determinantes para a gente desenvolver diabetes, é um fator que vai determinar também o acúmulo de gordura na barriga. Sabe aquela barriga chata que não sai, que você até emagrece, mas emagrece a perna, emagrece o bumbum, mas a barriga continua ali, fica aquela barriga pontuda? Pois é excesso de carboidrato, é o consumo de carboidrato errado, é o consumo de carboidrato na hora errada. E alguns carboidratos são sim melhores que outros em função do valor nutricional, tá? Mas não significa que a gente não deva consumir os que têm um valor nutricional menor. Vou fazer aqui um comparativo que é uma dúvida muito comum. Nutri, preciso comer só o pão integral ou eu posso comer o pão francês? Ou dependendo da região, fala pão cacetinho. Gente, pode comer o pão francês e emagrecer. Eu tenho uma participante do meu programa de emagrecimento que ela eliminou 23 quilos e ela não trocou o pão francês dela pelo pão integral. Só que ela conseguiu mudar aquela coisinha que eu expliquei antes para vocês, o índice glicêmico desse pão integral, fazendo algumas combinações que eu fui ensinando para ela dentro do grupo. Então, assim, vamos comparar o pão francês com o pão integral. O pão integral, ele é um carboidrato de melhor qualidade? Sim. Por quê? Porque ele tem mais fibras. E as fibras vão fazer aquela glicose que eu expliquei para vocês ser liberada mais devagar no nosso sangue do que o pão francês. A quantidade de carboidrato dos dois pães, ou seja, a carga glicêmica dos dois pães é a mesma, tanto do pão integral de grãos e sementes e blá 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 blá, quanto do pão francês simplesinho, baratinho que você compra em qualquer padaria da esquina. A quantidade de carboidrato vai ser praticamente a mesma, não muda nada. Agora, a velocidade como esse carboidrato é liberado na corrente sanguínea muda. Então, você tem o mesmo alimento, a mesma carga glicêmica, só que um tem mais fibras, isso faz o açúcar ser liberado mais devagar no sangue, e isso evita o acúmulo de gordura na barriga. Por quê? Porque quando a gente muda
esse índice glicêmico do carboidrato, a gente acumula menos na barriga, porque vai liberando lá a glicose devagarinho. Você tá ali fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando, mexendo no pátio, lavando uma roupa, escrevendo alguma coisa, e essa glicose sendo liberada devagarinho vai sendo direcionada para essas suas atividades diárias, tá? Agora, se você come um alimento que libera todo o carboidrato dele de uma vez só na sua corrente sanguínea, você não vai conseguir utilizar tudo aquilo logo que foi jogado na corrente sanguínea. Então, o que, que seu corpo vai fazer? Vai catar toda aquela glicose e vai acumular. E geralmente em nós mulheres é na região abdominal. Aí não tem como, a gente não vai fugir disso, tá? E os nossos hormônios também influenciam muito nisso. Então, usei esse exemplo do pão integral, do pão francês, para vocês entenderem que dá para a gente consumir os dois e emagrecer, tá? Sabendo como utilizar com toda certeza. Porque o pão francês, por mais que ele não tenha as mesmas fibras, por exemplo, que o pão integral, ele não deixa de ser um carboidrato bom. Porque em alguns momentos o pão francês vai ser melhor do que o pão integral. Antes de fazer um exercício, por exemplo, o pão francês é muito melhor, porque você precisa de mais calorias para gastar, você precisa mais energia disponível. Daí o pão francês vai ser melhor que o integral. Se o seu bolso não, se no seu bolso não cabe comprar um pão integral de grãos e sementes, por que não usar o pão francês? Não é porque é um carboidrato simples que é o demônio da coisa toda e que vai ser o grande problema da sua vida. Não, não vai. Pode ser usado também, inclusive deve, faz parte da nossa cultura, tá? Agora, o que não faz a menor diferença, o carboidrato que não faz assim, ó, a menor diferença na sua alimentação, na sua nutrição, na sua saúde e que vai bloquear o seu emagrecimento de mais de 10 quilos, vai aumentar a sua ansiedade ao comer, vai aumentar a sua necessidade de comer mais e mais e mais açúcar, vai aumentar os momentos que você se descontrola com a comida, sabe? Come demais, come mesmo sem ter fome, com a barriga já estando cheia, continua querendo comer. Os carboidratos que fazem isso estão presentes nos refrigerantes, nas bebidas alcoólicas, nas balas, nas balinhas de goma, no açúcar puro, refinado ali, que muita gente acrescenta o açúcar na fruta, acrescenta o açúcar no alface, não faz a melhor diferença para a sua energia diária e só vai bloquear o seu emagrecimento de mais de 10 quilos e aumentar a sua ansiedade. O açúcar excessivo nas bebidas que a gente compra pronta, não os sucos integrais. Muita gente confunde suco natural integral com bebida energética. Bebida energética não é suco. Aquele pozinho que a gente dilui na água não é suco. É um tipo de carboidrato péssimo para a nossa saúde, péssimo para o nosso peso, péssimo para a nossa ansiedade com a comida. Além disso, outros carboidratos que fazem isso também, os biscoitos recheados, os wafers. Gente, eu não quero dizer que porque esses carboidratos eles não fazem a menor diferença na nutrição, que você não pode comer, que a gente não deve comer, não é nada disso. Mas a gente precisa entender que você precisa selecionar muito bem se você vai comer esse tipo de carboidrato, quando você vai comer esse tipo de carboidrato, e que seja realmente uma exceção, que seja raro, e não que entre como algo que faça parte da sua rotina, e que não venha substituir alguma refeição. Eu como biscoito recheado, mesmo sabendo que é um carboidrato que, ó, não faz nada pela minha saúde e ainda vai fazer eu acumular mais gordura na minha barriga, eu como de vez em quando. Qual é o meu de vez em quando? Sem mentira, gente, uma vez por ano, quando eu tô de férias. Porque daí a gente vai e assim, ó, um pacotinho ou dois. Por quê? Porque não há a necessidade de consumir isso. Não há a necessidade de você ter medo de comer frutas. Fruta tem carboidrato? Tem, mas são carboidratos que vêm junto com muitos nutrientes que vão regular o seu funcionamento intestinal, o sono, a imunidade, a hidratação da pele, do cabelo, das unhas. Aí você tá aí
perdendo um monte de cabelo, unha fraca, pele flácida, pele seca, por quê? Porque parou de comer fruta, porque disseram que fruta tem muita frutose e essa frutose é um carboidrato e faz mal. Gente, que balela isso! Eu não conheço ninguém até hoje que tenha engordado porque come muita fruta. Até porque, gente, a pessoa que come muita fruta, ela come muito por padrão comportamental. Mas não é só a fruta que ela come muito, provavelmente. Provavelmente ela coma muitos outros alimentos em grandes quantidades também, de forma descontrolada, de forma exagerada. É isso que vai fazer ganhar peso, não é a fruta. Até porque, vamos pensar aqui juntos, né? Um pedaço de bolo e uma maçã, tá? O bolo vai ter mais carboidrato do que a maçã. Quantos pedaços de bolo você consegue comer? Sentou lá na mesa, café, final do dia, tem aquele bolo de chocolate delicioso. Um cafezinho. Quantos pedaços de bolo você consegue comer? Fácil, né, gente? 3, 4, até mais. Agora, faz o mesmo exercício com a maçã. Você conseguiria comer 5, 6 maçãs de uma vez? Não consegue. Então, não é o excesso da fruta que faz você engordar, tá? Não acredite nisso. Se você tá pensando que é o excesso da fruta, pode tirar isso da sua cabeça, porque não é, não vai ser. Você teria que comer assim, para fruta fazer você engordar, você teria que comer um cacho inteiro de bananas por dia, uma melancia inteira no mesmo dia que você comeu a banana, umas 10 maçãs no mesmo dia que você comeu a banana e a melancia, mangas e mais outras frutas para elas te fazerem engordar. E a gente não chega nisso. A grande maioria das mulheres não consome nem 3 frutas por dia, que dirá engordar por causa das frutas. Então, não faz sentido, tá? Fica muito tranquila e continua comendo fruta. Gladys, carboidrato engorda? É outra pergunta que eu ouço muito. Não, mulher, carboidrato não engorda. Comer mais calorias do que o seu corpo precisa, isso sim engorda, tá? E isso, comer mais calorias do que o seu corpo precisa, pode acontecer mesmo se você não consumisse 1 grama sequer de carboidrato. Você pode, por exemplo, eu vejo, já recebi muitas pacientes assim, que já fizeram dieta cetogênica, já fizeram dietas low carb, tá? Ou fazem aquela dieta da carne e da salada, ou fazem jejum e daí corta carboidrato, só que daí na janela do jejum a alimentação tá uma bagunça. Então, todas essas mulheres que fazem essas dietas, ceto, low carb, carne e salada, elas não comem carboidrato. Só que muitas não emagrecem ou inclusive engordam. Ou depois que para a bendita da dieta, acaba voltando a engordar. Mas não foi porque voltou a comer carboidrato, foi pelo descontrole, pelo impulso, pelas vontades de comer excessiva que acaba vindo depois de um tipo de dieta dessas, porque quando a gente faz uma restrição de carboidrato, depois o efeito rebote vem com tudo. E se antes de fazer a cetogênica, carne e salada, você conseguia sentar e comer um pedaço de bolo, depois você não consegue mais. Porque vem aquele impulso, aquela necessidade, o corpo pede. Gente, o cérebro precisa, a fonte de energia para o cérebro funcionar, primária, é glicose. De onde a gente consegue glicose para colocar para dentro? A partir do carboidrato. Então, gente, precisa ser. Emagrecimento é algo planejado, é algo inteligente, não é assim. Então, carboidrato não engorda. O que engorda é consumir mais calorias do que o corpo precisa, e isso é fácil de fazer mesmo não comendo carboidrato. Porque muitas vezes o que acontece também, né? Eu como só carne e salada no almoço. Tá, mas e no café da manhã? E no lanche da tarde? E na noite? E no final de semana? E na festa? E no Natal? E no Ano Novo? E na Páscoa? Como vai ser? Nunca mais vai comer um carboidrato na vida? Então, não faz sentido. Outra coisa, erro gravíssimo. Eu como só carne e salada no almoço para compensar o carboidrato que eu comi demais de manhã ou para compensar a torta que eu vou comer de tarde. Gente, não faça isso. Porque quando o seu organismo receber o carboidrato, ele vai estar sedento e ele não vai deixar passar nada, vai acumular tudo. Outro problema, já que a pessoa, muita gente acha que se comer só proteína pode comer à vontade que não vai engordar. Eu não sei, gente, de onde vem isso. Mas
1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. São as mesmas calorias. Então, de onde é que comer só proteína pode comer à vontade que não vai engordar? Não existe isso. Vai mudar a sua composição corporal. Aí, ok, se você estiver fazendo exercício, se você tiver um estilo de vida saudável, aí você pode até ganhar peso mais lentamente, mas não vai ser comendo à vontade, tá? Não existe isso. Se eu só comer proteína, eu posso comer à vontade. Não, tá? Você vai estar consumindo mais calorias do que o seu corpo precisa e você vai acabar engordando, porque para o organismo tanto faz se a caloria está vindo da proteína, se está vindo da gordura, se está vindo do carboidrato, caloria é caloria. Ele vai acumular, ele vai estocar o que não estiver sendo utilizado, o que estiver sendo em excesso, tá bom? Ai, Gladys, mais carboidrato vicia, né? Não também. Você não vicia em carboidrato, você não vai viciar em carboidrato, não se preocupe. O que pode fazer você viciar é na sensação que o ato de comer nos traz. Isso sim vicia. E isso acontece com qualquer comida, não só com o carboidrato. Por quê? Porque o que faz a gente viciar em comer são os nossos padrões comportamentais relacionados à alimentação. E se uma pessoa ela tem o padrão comportamental onde ela aprendeu que ela tinha que comer muito, que ela tinha que comer até a barriga ficar cheia, que ela tinha que comer porque ela estava pagando, que ela tinha que comer porque estava de graça, ela vai acabar comendo muito, muitas vezes, sentindo prazer com isso, bem-estar, alívio, e ela vicia nessa sensação, não na comida em si. Porque uma pessoa que ela é viciada no comer, que ela tem um comer ansioso, não importa, pode ser um prato de carne, ela vai acabar comendo exageradamente. Se for um prato de macarrão, ela também vai comer exageradamente. Então não é o carboidrato, é o comer, a sensação que esse comer traz, que muitas vezes faz a gente viciar, tá? Não é o carboidrato. E se você tem um padrão de comer ansioso, vai acabar exagerando com qualquer coisa, não só com o carboidrato, tá? Mas, Gladys, muita gente fala que tem que cortar carboidrato se eu quiser emagrecer. Não, não tem. E se você já cortou carboidrato, você sabe muito bem do que eu tô falando. Você sabe muito bem que você não vai conseguir manter isso de forma sustentável por muito tempo, que a vida social envolve muito carboidrato, que se isso faz parte da sua cultura, você vai precisar. Eliminar carboidrato também provoca flacidez, porque o carboidrato ele também tem uma função de proteção da musculatura. Então, quando você elimina, a musculatura ela fica mais vulnerável ao catabolismo proteico que fala, ou seja, a musculatura vai se consumindo para gerar a tal da glicose que você não está consumindo a partir dos alimentos, tá? Então, mulher, não tem que cortar carboidrato, tá? E se você quiser emagrecer mais de 10 quilos, não faça isso mesmo. Só que se hoje você não está conseguindo emagrecer e você não e você tá com esse comer muito ansioso, sim, o excesso dos carboidratos precisa ser observado, retirado, precisa diminuir. Só que é o excesso do carboidrato certo, não é na fruta. Cuidado com isso, mulher. Cuidado. Porque o excesso de carboidrato não tá na fruta, não tá nos legumes, não tá nem no arroz. O excesso tá em beliscar o tempo todo, em precisar estar mastigando fora de hora, tá naquele lanche lá da tarde, lá da empresa que você participa várias vezes na semana, que você se envolve, naquelas saídas frequentes para comer alguma coisa fora de casa, com as amigas, com os amigos, tá naquele comer desenfreado do final de semana, das festas, dos eventos. Mulher, presta atenção. O excesso tá na sua cabeça. O excesso está na sua cabeça, mulher. É isso. É isso. Não tem problema nenhum
você comer nessas situações todas que eu tô falando. Não tem problema nenhum você participar do lanche da empresa, sair para comer com os amigos, com os colegas. O problema é você precisar comer muito. Problema se você quiser emagrecer, tá? Problema é você não conseguir se sentir feliz se você não puder estar comendo junto com as pessoas, daquele jeito, naquele horário, naquela quantidade, ou você precisar da comida para se sentir aliviada, para se desestressar, para descansar. Então, se o excesso está na sua cabeça e a gente precisa eliminar o excesso, você precisa cuidar da sua mente, desenvolver uma mente estratégica para o emagrecimento de mais de 10 quilos. Ter com isso uma consciência alimentar, assumir o comando de fato da sua alimentação. Isso vai fazer você emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. Não vai ser cortar carboidratos que vai fazer isso. E mulher, se você não sabe disso que eu estou explicando aqui, se você não tomar essa consciência sobre os carboidratos, o que vai acontecer é que você vai continuar achando que tem que cortar carboidrato para emagrecer. Só que aí você vai fazer isso do jeito errado. E aí você acaba provocando uma resposta do seu corpo que vai fazer você ter cada vez mais impulso, cada vez uma vontade mais incontrolável de carboidratos e, na grande maioria das vezes, carboidratos não saudáveis, aqueles que eu falei agora há pouco, que não fazem a menor diferença na nossa vida. Então, quando você não tem essa consciência sobre carboidratos que eu estou explicando aqui, você vai continuar sentindo medo de comer fruta. E ao mesmo tempo que você deixa de comer fruta, porque você tem medo do carboidrato das frutas, você está lá na outra ponta descontando no doce, devorando um bolo inteiro, atacando as bolachas que estão no armário, atacando a geladeira com tudo que tiver lá dentro de carboidrato. E onde que isso pode ser saudável, mulher? Onde que isso pode ser saudável? Nem fisicamente, nem emocionalmente não vai ser. Por quê? Porque você deixa de comer fruta porque tem muito carboidrato. Você desconta em outras coisas. Você vai acabar engordando. Você vai ficar menos imune porque você deixou de comer frutas por causa do carboidrato, mas junto com esse carboidrato você deixou de comer vitamina C, fibras, zinco, selênio, manganês e vários outros nutrientes que as frutas vão te oferecer. Então, não faz sentido mais hoje você ter o medo dos carboidratos que existe nas redes sociais, as pessoas demonizando. Não existe essa necessidade, tá? Respondendo à pergunta central da nossa conversa de hoje aqui. Tem como emagrecer mais de 10 quilos comendo carboidratos? Com certeza. Com muita certeza, com toda a certeza do mundo, você pode e você deve continuar comendo carboidratos, eliminando, diminuindo o excesso dos carboidratos que não fazem a menor diferença na sua vida, mas mantendo o seu pãozinho francês, mantendo as suas frutas que você adora, mantendo o seu arroz, mantendo o seu macarrão, mantendo até a sua pizza quando você tiver vontade. Porque se você desenvolver mente estratégica, consciência alimentar, você consegue comer a pizza sem exagerar. Então, é muito importante saber disso tudo que eu estou falando aqui, para que vocês consigam agir dentro do emagrecimento de uma maneira sustentável, porque precisa ser para a vida. Qualquer coisa que você vá para o emagrecimento ter prazo para começar e terminar, gente, esquece, nunca vai funcionar. Ai, protocolo detox 10 quilos em 15 dias. É sério, gente? É sério? A gente come por fome emocional, por fome social, por fome histórica. Dá para fazer um detox por 15 dias, eliminar 10 quilos, 7 quilos? Dá, mas um mês depois você recuperou tudo. Tudo. Porque isso não é sustentável para a vida. Então, o que a gente faz no emagrecimento sempre precisa ter uma visão de médio prazo, longo prazo, nunca de curtinho prazo. Eu sei que muitas vezes a gente quer para ontem, para antes de ontem.
eliminar mais de 10 quilos. Eu sei que a gente quer conseguir comer coisas saudáveis porque a gente escolhe comer, não porque a gente se sente obrigada a fazer isso. Só que isso é trabalho de médio prazo, de longo prazo. Você não vai resolver isso em 10 dias, em 15 dias, muitas vezes nem em 30. Vai exigir de você sim. E pelo meu compromisso aqui com as mulheres que me acompanham, eu vou ser honesta. Vai exigir de você. E você só vai conseguir emagrecer mais de 10 quilos, se libertar da ansiedade ao comer, quando você internalizar isso. Vai exigir de mim. Eu vou precisar sim me dedicar, eu vou precisar sim me esforçar, eu vou precisar investir tempo, eu vou precisar investir dinheiro. Um dia, toda a mulher que quer emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade com a comida vai precisar investir tempo e dinheiro nisso um dia. E hoje não dá? Tudo bem, no ano que vem vai ficar mais difícil. E depois mais, e mais, e mais, porque foi mais tempo reforçando um padrão comportamental que fazia ganhar peso, que fazia descontar na comida, que fazia procurar pela comida toda vez que tinha alguma coisa para resolver. Então, eu espero de verdade que com essa conversa de hoje eu tenha conseguido esclarecer para você vários pontos sobre carboidratos. Claro que não deu para eu trazer tudo aqui hoje, mas eu quero que você se sinta muito à vontade para deixar suas perguntas nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Coloca sua pergunta aqui, vou adorar responder. E ó, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gostou de alguma coisa que eu falei aqui, se alguma coisa fez sentido, curte esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com alguém. Por quê? Porque assim, o YouTube e o Instagram entendem que esse conteúdo ele é relevante, ele vai ser importante para outras pessoas e ele envia para mais pessoas terem acesso também. E ainda você continua recebendo os meus conteúdos, tá? Então, vou deixar esse pedido para você. Espero que eu tenha conseguido acalmar seu coração em relação aos carboidratos com essa nossa conversa de hoje. E ó, fica por aqui, acompanha os outros conteúdos que estão disponíveis aqui. Toda semana eu estou postando conteúdos para vocês sobre os mais diversos temas em relação ao emagrecimento e que levam ao caminho de emagrecer mais de 10 quilos, coisas que você precisa saber se você quer emagrecer mais de 10 quilos e se ver livre da ansiedade com a comida, tá? Então, um grande beijo para você, mulher, e eu te vejo no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!